Ateliê Aberto, com Renata Azevedo Moreira. Gente, que alegria receber aqui no Ateliê Aberto a Aline Seton. Bem-vinda, Aline! Obrigada, Renata. Olá a todos. Muito feliz de ter a Aline aqui, gente. Eu vou começar com uma pequena introdução de quem é a Aline, uma pequena apresentação. A Aline é uma artista visual brasileira que vive entre São Paulo e Toronto, no Canadá. Ela frequentou o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade e Escola da Cidade, aqui em São Paulo, antes de se mudar para a Califórnia, nos Estados Unidos, onde estudou cinematografia na Academy of Art, em 2015, e Studio Arts na Sierra College, em 2016. Foi aprendiz de pintura do artista Oliver Vernon, em 2016, e participou do acompanhamento de projetos no Hermes Artes Visuais, orientado por Carla Chaim, Marcelo Amorim e Nino Kais, em 2019. Seus estudos em arquitetura e vivências em diferentes países aparecem como base da sua pesquisa. Desenvolve trabalhos caracterizados por composições labirínticas, efeitos de simultaneidade e diálogos entre corpo, objeto e espaço. Seus trabalhos foram apresentados em exposições que incluem individuais na Galeria Murilo Castro, no Brasil, e coletivas como TropiX, no Museu de Londres, em Canadá, em 2025, Mimese, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro, em 2024, Mar Rio Fonte, na Galeria Carlos Osório, em Brasília, em 2023, Bienal Internacional de Arte de Gaia, em Portugal, em 2021. A Aline é representada pela Durand Contemporain, que é uma galeria em Montreal, e pela Galeria Murilo Castro, em Belo Horizonte. Gente, o trabalho da Aline traz uma simultaneidade de espaços e de tempos por meio de recortes imagéticos. As linguagens principais com quem ela trabalha, para quem não conhece o trabalho dela, conseguir visualizar um pouquinho, são a pintura e a escultura, com também obras públicas e os suportes muito diversos, né, que vão desde a cerâmica ao concreto, ao plexiglass, à lona. O ponto de partida da Aline é a construção arquitetural dos ambientes. Nas telas, a gente pode ver escadas, colunas, arcos, pisos, mas também jardins de invernos e corpos de água, plantas, montanhas, além de elementos de metalinguagem, como vasos de cerâmica, quadros, etc. Mas não é, assim, uma arquitetura dura, né? Uma arquitetura muito realista. A gente vê mundos paralelos que convergem em espaços de dobra, como se a cisão da Terra sobre a tela fosse originar não dois mundos separados, mas diversos universos assim fundidos, confundidos. Não existe apenas uma perspectiva nas telas da Aline, mas várias, sobrepostas, opostas, cada uma disposta a mostrar aquilo de que foi encarregada, né? E nenhuma fresta a mais. Aline, vamos começar, então, esse nosso bate-papo com você descrevendo o seu novo ateliê, não é isso? Um novo espaço. Eu visitei o ateliê físico da Aline há um tempo atrás e era um outro lugar, e agora eu estou vendo que ela está no seu novo ateliê. Descreve esse espaço que é só seu, Aline. Obrigada pela introdução, Renata. Adorei o jeito que você descreveu o meu trabalho. Bom, eu estou aqui no meu novo ateliê já faz quase 2 meses que eu estou aqui no espaço novo. E hoje eu tenho o meu ateliê organizado em quase, eu diria, 3 momentos, assim. Eu tenho um espaço que é dedicado à pintura, onde eu tenho a minha mesa, tenho a minha mesa de colagem, que é onde eu começo o meu processo. Eu tenho o meu computador, tenho as minhas coisas mais de escritório ali. É um lugar que eu chego no ateliê, eu sento, eu me preparo para o meu dia. E do outro lado do ateliê é o espaço mais experimental, eu diria, um espaço onde eu faço meu trabalho tridimensional. Eu tenho algumas ferramentas, eu tenho alguns materiais que fogem da tela, né? São os materiais mais pesados, então é um espaço mais sujo, assim, do ateliê. E eu tenho um terceiro espaço, que é o espaço que eu fiz aqui perto do meu jardinzinho de inverno, que é o que eu estou ocupando agora pela conexão com a internet aqui, a minha conexão com o mundo lá fora. E é onde eu tenho as minhas plantas, eu tenho um espaço assim de meditação, tapetinho no chão, que às vezes eu até pratico yoga.
Então ele é um espaço de descanso, assim, no ateliê. Eu não tenho um sofá nem nada aqui dentro, mas eu gosto de ter esse momento também de pausa, né? Então eu tenho esses três espaços hoje no meu ateliê. Muito bom. E é um ateliê enorme, né, Aline? E que fica num subsolo, você falou, fica na Barra Funda aqui em São Paulo, é isso? Eu tô em Pinheiros, Vila Madalena, e ele é um subsolo de um predinho aqui, é um predinho de 3 andares, e esse espaço foi um achado para mim. Ele é um espaço que estava bem cru, assim que eu entrei, ele já estava assim com esse piso de concreto, como vocês podem ver. Apesar dele ser um subsolo, eu tenho esse jardinzinho de inverno que recebe uma luz durante o dia. Tem um pé direito bom, então realmente é um espaço muito amplo para mim. Eu nunca tive esses espaços tão separados dentro do ateliê como eu descrevi antes para você, essa parte a pintura separada da escultura, separada de um espaço de descanso. Então realmente é um espaço especial porque eu posso separar essas coisas. E E você acha que essa nova composição física, quer dizer, eu tenho certeza que sim, já que o seu trabalho é tão em diálogo, feito em diálogo com a arquitetura e com o espaço, né? Mas como que você antevê esse novo espaço adentrando o seu trabalho ou dando novas possibilidades para o seu trabalho? olha, ele de várias maneiras, né? Então, eu acho que o fato de eu ter essa separação física do espaço, eu posso criar vários objetos simultaneamente. E isso vai criando um equilíbrio, assim, na dinâmica de ateliê para mim. Porque tem algumas vezes que estou no processo de pintura, por exemplo, e eu sinto eh, que eu já trabalhei muitas horas ali na pintura, que eu preciso equilibrar com algum outro tipo de trabalho, então eu vou para o outro espaço e eu tenho ali uma escultura que está em processo, que eu posso retomar, então ele tem essa possibilidade de fazer muitas coisas simultaneamente. E também eu acho que o espaço, ele, assim, foi uma opção também manter ele aberto, sem muito uma área para sentar, sabe? Porque eu queria manter esse piso aberto para poder ocupar com diferentes experimentos. Eu tenho também uma escada no meu ateliê, não sei se dá para ver aqui no cantinho, e eu acho legal, porque a escada ela aparece muito no meu trabalho. Inclusive, eu estou fazendo alguns estudos dessa escada para incorporar aqui em alguma pintura, ainda não sei, mas estão criando várias frentes aqui, né? Muito interessante como não, agora que eu não tenho só uma parede ou uma esquina para trabalhar, nossa, parece que abrem assim, vão brotando ideias de vários lados do ateliê. Então é um processo bem diferente. O céu é o limite agora, né, Aline? Gente, eu vou Nossa, contar como que eu conheci a Aline. A gente se conheceu enquanto eu estava num processo de despedida lá de Toronto, onde eu morei por 4 anos e meio no Canadá. Morei um total de 9 anos lá, mas 4 anos e meio em Toronto, 4 anos e meio em Montreal. E aí eu estava na feira que chama Art Toronto, que é a feira, como se fosse a SP Art de Toronto. E isso foi 2025, outubro de 2025. E aí, alguém me apresentou a Aline, olha, artista brasileira, eu, olha, a Aline e tal. A gente começa a conversar, eu não conhecia ela. E aí, de repente, a Aline, não, gente, eu vou ali só um minutinho fazer uma performance, mas vai ser muito rápido. É uma coisa assim que fiquei mesmerizada com a obra, com aquela performance e aquilo. E ela fez tão assim natural de uma persona aqui conversando com todo mundo da arte para aquela apresentação daquela obra que ficou tanto tempo comigo. E eu queria começar por essa entrada, né, Aline, para você falar um pouquinho, talvez, do processo de criação dessa obra. claro, prazer. Foi um momento interessante apresentar mesmo essa obra no contexto da feira. Realmente a feira normalmente é um ambiente meio hostil, assim, né, para esse tipo de apresentação, mas a gente justamente queria quebrar um pouco essa experiência da feira quando eu planejei com o Andrés Duran da galeria, da gente fazer essa performance lá.
Mas então, esse trabalho ele começou a partir de uma investigação de formas anatômicas mesmo. Então, anatomia do corpo, anatomia até de objetos que suportam o corpo. Então, mobiliário, eu estudei bastante mobiliário brasileiro também, que a gente tem uma herança incrível. E eu comecei a desenhar peças na madeira, sem saber muito aonde isso ia chegar. Assim, eu comecei a desenhar essas formas, recortar essas formas da madeira, polir essas formas, e essas formas foram se acumulando no meu ateliê. E um dia eu olhei elas e eu percebi o quanto elas pareciam mesmo com o meu corpo. E eu comecei a estudar elas em relação ao meu corpo, eu comecei a fazer algumas fotos, eu comecei a imitar as formas que estavam lá representadas com o meu corpo e fazer algumas fotos onde eu me posicionava de frente ou atrás dessas peças. E, esse trabalho foi caminhando para um sentido do movimento também. A princípio, eu fiz uma série de fotos com isso, e eu já achei o resultado bem interessante, principalmente porque, para mim, foi o primeiro trabalho onde eu coloco o meu corpo para participar da obra. Então, Uhum. até então, eu nunca tinha participado, né, do meu trabalho nesse sentido, assim, como o meu corpo em si. Foi muito empolgante ter esse momento, porque o movimento, ele, de certa forma, ele já estava dentro do meu processo, né? Aqui no ateliê eu me movimento muito, assim, eu sinto que os meus estados de flow, vamos dizer assim, quando eu tô num estado de, assim, de estar muito conectada com o trabalho, eu sinto que o movimento, ele é muito fluido, né? Como eu até busco o pincel, como eu limpo. Então foi muito legal eu trabalhar com o meu corpo mesmo movimentando essa obra. E eu comecei a desenvolver também algumas ferragens, né, que seriam as ferragens usadas para as articulações dessas peças. Então, eu trabalhei com uma pessoa que trabalha em metal para desenvolver essas peças, e aos poucos essa obra foi ganhando esse aspecto que você viu na performance, que ela é um objeto cinético, né? Ele usa do meu movimento para. O meu movimento ele guia o movimento da peça e vice-versa, porque o que eu fui entendendo, como eu não tenho um background em performance ou em dança, eu também demorou um tempo para eu me familiarizar com o que era o movimento que aquela peça pedia. E eu entendi que não era um movimento de dança coreografado, era muito difícil eu chegar num lugar onde eu movia um braço para fazer uma posição específica. Então, os meus movimentos, eles são ditados pelo que a peça precisa para se movimentar. Então, né, o meu movimento de braço, ele é o alcance até a ponta da peça. Então, é um diálogo, né? Um diálogo Uhum. constante. E foi muito legal, porque eu senti essa fluidez de identidade dentro dessa performance, né? Porque ela me tira desse corpo e me coloca nesse estado de metamorfose, né? É um processo muito, muito legal. E por isso também que foi fácil para mim ocupar esse lugar da performance, mesmo sem tendo essa experiência, porque eu não me sentia eu, né? Eu virava ali um objeto, né? Então, Então não é coreografada, é uma não, resposta que você produz na hora. é, Entendi. sim, tem alguns movimentos que eu sei que são possíveis, né? Vamos dizer assim, eu tenho Uhum. como se fosse um repertório de movimentos com a peça, né? Eu tenho vários momentos no ateliê que eu pratico e tal, então eu sei quais são os limites. Então isso cria assim mais ou menos um parâmetro para minha performance, mas eu não tenho assim uma ordem, né, de movimentos que eu vou fazer. Isso depende Uhum. na hora o que acontece. Muito interessante esse diálogo, né, com o não humano, com o material que vai agir de volta com a gente, né? Então, eu acho que é uma representação muito precisa que você consegue fazer da relação entre humano e não humano, assim, respondendo, dialogando, entregando, e aí a matéria te devolve, né? E aí é como se virasse realmente uma extensão uma da outra, né? É muito impressionante, eu acho, ver. Eu recomendo a todos que possam ver essa obra um dia. Ao vivo, porque existem vídeos, né, Aline? No seu Sim. site tem um vídeo, então dá para ter uma ideia, mas presencialmente é realmente muito impressionante. E aí eu queria falar com você sobre
sobre esse ambiente, né? Esse corpo um pouco externo a nós. Enfim, você com a sua formação em arquitetura vai saber falar sobre isso, talvez de uma forma muito mais humanizada do que eu, mas muita gente pode achar que a arquitetura é só um contexto, né? É um ambiente, algo que existe para abrigar os humanos que vão habitar em determinado espaço, que é distante, ou pelo menos que é externo a nós, né? Ainda que com uma grande capacidade de ditar e orientar a forma como a gente existe. E no seu trabalho, o ambiente ele vira protagonista, né, Aline? Como que você faz para a arquitetura falar, Aline, na sua obra? Olha, eu acho que como meu olhar sempre teve voltado para isso, a partir do momento que eu começo a estudar arquitetura, eu sinto que eu já estou acostumada a entender como esses ambientes eles expressam as nossas ideias, né? Então, a arquitetura, se você vê na história da arquitetura, ela sempre expressou conceitos de poder, de controle, de beleza. Então, ela tem todo esse potencial, né? Eu sinto que a arquitetura ela vira esse recorte onde eu consigo estudar várias coisas sobre o comportamento humano, né? E sobre a nossa existência. Então, eu tenho esse desejo, né? De entender nossa função, a nossa existência através desses objetos que cercam a gente. E isso está claro desde o momento, por exemplo, que a gente começa a falar do ateliê, né? Esse espaço aqui que eu estou habitando todos os dias, o que ele possibilita, né, na minha prática. Então, a arquitetura realmente ela fecha os espaços, né? Então, ela tem toda essa capacidade. E a gente estava falando sobre o mimese e também eu acho que isso acontece também em alguns dos meus trabalhos mais instalativos, também nas pinturas, mas eu sinto que a arquitetura ela tem essa capacidade de coreografar o nosso movimento. E eu tenho muita curiosidade nisso. Eu acho que mesmo dentro da pintura, quando eu estou usando a arquitetura, eu de certa forma estou coreografando a direção do olhar dentro da pintura. Então ela tem uma função de composição, né? Ela tem as linhas diagonais da perspectiva, elas guiam, né, o nosso olhar através da pintura. A escada, muitas vezes eu coloco ela como esse elemento que ele vai te levar de um ponto ao outro. Então, eu sinto que a arquitetura, ela realmente, ela dita muito do nosso comportamento. Sim. E é engraçado, né? Porque quando você fala sobre os elementos que às vezes surgem como elementos repetidos nas obras e a gente pode identificar alguns deles que vêm, que vão, a gente pensa num processo que você tem e que dá para a gente ver a partir da sua obra, que é um processo muito rigoroso, né, Aline? Muito meticuloso, muito laborioso. A gente vê que cada fragmento da tela ou do espaço que você está pensando, ele é de fato como se fosse calculado. Eu não sei se isso faz sentido para você. E aí a gente vê essa proliferação de imagens, né? Então, às vezes eu tenho a impressão que quando a gente olha para a tela da linha, a gente tem a impressão que é um daqueles erros do sistema, sabe? Que você clica, abre uma janela, aí você vai clicar, abre outra janela no computador, aí você fica louco porque foi um vírus. Ah! E aí a gente está preso num loop eterno no computador, só que dessa vez é de propósito, né? E é a Uhum. sua tela que faz isso. Então, é o ambiente offline que faz isso. Muitos artistas de novas mídias trabalham com esse conceito, né? Do erro. E você traz ele de outra maneira, né? Uma maneira muito premeditada e calculada para suas telas. E para suas Sim, obras em geral, né, Aline? completamente. Eu sinto que já que a gente está falando desse ambiente de ateliê, eu sinto que esse ambiente ele é um ambiente de muita disciplina para mim. Então, essa questão do fazer, né, do processo, é, todos esses detalhes e do tempo que eu coloco nas minhas telas para fazer essas imagens mais realistas, para fazer essas ilusões de profundidade. Eu sinto um prazer também em ter esse processo, assim, super dar do trabalho mesmo. Então, assim, Uhum. aqui dentro eu tenho esse momento que, assim, eu uso o planejamento dentro da colagem, por exemplo. A colagem, para mim, ela é o primeiro passo da pintura, né? Onde eu Uhum. planejo mais ou menos a minha composição.
Então esse processo da colagem, ele é muito espontâneo, ele é muito solto, né, de certa forma, porque eu não, ele é mais rápido. E aí são Uma, colagens a partir de arquivos, né, Aline, isso. de Então, revistas, internet? exato. Então depende muito do projeto que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um projeto mais site específico, eu vou usar um arquivo sobre esse espaço, né, que eu estou estudando. Mas se é um projeto de ateliê, ele pode ser de vários livros, ele pode vir da internet. Então, assim, essas referências elas vão se sobrepondo, que nem você falou. Tem uma questão também demonstra um pouco essa experiência cotidiana, assim, de você ter várias informações simultâneas, né? Ter a memória de um espaço que você viveu anteriormente está sobrepondo a sua experiência do presente. Então Sim. eu tenho vontade de representar isso. E é isso, aqui dentro tem um espaço assim que eu gosto de ser rigorosa com o meu projeto, com os meus processos. E também é legal porque hoje que eu tenho essas possibilidades de fazer simultaneamente a pintura, a escultura, alguns projetos mais experimentais, eu consigo quebrar um pouco essa rotina que às vezes vira um pouco metódica, né, dentro do ateliê de processo de pintura realista, né? Então eu posso fazer um experimento aqui com um material novo que vai ser um pouco mais. Vou quebrar alguma coisa, né? Eu vou romper um pouco com esse pragmatismo, assim. E você vê a obra pelas colagens antes de finalizá-la, né? E qual que é a margem para esse desvio? Existe margem para o desvio? Você vai respondendo ao que a obra também está te falando? Como que é, já que esse diálogo existe de uma forma tão presente em outras obras, tipo Mimese, que a gente estava falando, né? Na hora de passar do planejamento, né? Quer dizer, o plano, que é o projeto, que é o oposto do trajeto, né? Então, na hora de passar do projeto para o trajeto, como que se dá essa negociação? Várias coisas mudam durante o processo, porque tem uma questão de escala, né? Algumas coisas que funcionam na escala da colagem, às vezes elas não traduzem bem na escala da pintura que eu estou fazendo. Existem tratamentos que a tinta me permite que a imagem da fotografia que eu estou usando como referência, ela não vai, ela não vai se aproximar. Eu tenho muitas possibilidades, né, de abstração dessa realidade dentro da pintura, de técnicas que eu desenvolvi de fazer uma tinta um pouco mais aguada ou mais pesada, ou fazer é, lixar a tinta. Então, assim, tem qualidades, né, que eu vou conseguir chegar que são muito diferentes desse projeto inicial. Então, sim, ela tem, eu me permito ir para outros caminhos uma vez que eu comecei a tela e que ela vai ganhando essa proporção da pintura. E aí eu queria falar um pouco da espacialidade, talvez da apresentação. E aí eu não sei se quando você está pensando a obra, você está pensando também na forma como ela vai ser apresentada, porque às vezes as telas estão na parede, mas muitas vezes estão suspensas no ar, né? Ou ainda que existe essa natureza fixa, né? Talvez ela não balança com o vento, vamos dizer assim. Eu acho que muitas das suas obras não balançam com o vento, não são voais ou algo assim. Você não explora esse caminho. Mas existe essa dicotomia, né, entre o fluido que tá suspenso ou que está habitando uma instalação em que as pessoas vão transitar entre as obras. Existe essa dicotomia entre o fluido, mas o seguro, né? Elas vão estar. Eu lembro dos banners, né, que você fez que estão presos em concreto, né? Então tem Uhum. sempre esse balanço, né, entre o fluido e o seguro. Você vê isso? Eu acho que isso é bem fundamental no meu trabalho. Eu penso muito quase nessa contradição entre algo que é sólido e algo que está em movimento, né? Que eu acho que a gente sempre busca, assim, a arquitetura ela é vista como um lugar muito sólido, né? Uma coisa que não se mexe, mas ao mesmo tempo ela tem um caráter escultural. Então, quando você se movimenta através dela ou em volta dela, ela já cria né? Ela cria uma sensação de movimento através do seu movimento. Então, eu tenho muito interesse em ver aonde que fica esse lugar, assim, como que algo que parece sólido pode se movimentar e vice-versa.
E uma das razões porque às vezes eu apresento os meus trabalhos fora da parede é para criar também uma relação de tridimensionalidade no espaço, né? Uma vez que você tira a obra da parede, você percebe um pouco mais o ambiente onde ela está instalada. Então, você percorre ela como uma escultura. Também o meu trabalho ele fala do tridimensional dentro do bidimensional. Alguns dos meus trabalhos tridimensionais falam do bidimensional. Então, quando eu faço um trabalho de plexiglass, por exemplo, de acrílico, das camadas sobrepostas, eu estou fazendo um trabalho tridimensional, mas ele tá assim, a representação ela é bidimensional, porque eu estou fazendo nessas chapas. Então, eu acho que as escolhas, como você me perguntou, as escolhas de como apresentar esse trabalho, elas vão ser realmente muito importantes para a pessoa se relacionar com esse conceito da obra. Eu fiz algumas apresentações de trabalho fora da parede, mas eu também, hoje, por exemplo, eu estou estudando para fazer a minha exposição, a minha primeira exposição individual na Duran Contemporain, que é a em Montreal que você comentou, e eu estou fazendo renders, né, fazendo estudos para como que eu vou apresentar essa obra. E isso é uma parte fundamental. Então, eu ainda estou no processo de planejamento, ainda não sei. Às vezes eu quero colocar a obra mesmo na parede, porque eu acho que a pintura em si ela já tem profundidade o suficiente para trazer o espectador para esse lugar que a gente está falando. Mas às vezes eu quero tirar ela, criar um percurso, né? Eu acho que tem essa questão que eu já comentei sobre a coreografia no espaço. Eu acho que a obra, se ela está no meio do espaço, ela também permite você direcionar um pouco o corpo da pessoa dentro do espaço, planejar um pouco os ângulos que ela vai ver a obra, etc. E como um jogo, né? Talvez, Aline, eu sinto que é como se fosse um game, assim. As pessoas podem olhar um trabalho seu em larga escala e pensar que ela é um bonequinho que vai entrar ali dentro e se perdendo entre os diversos planos e passando de fase e conseguindo se descobrir em universos completamente díspares, mas ao mesmo tempo análogos, né? Porque vêm todos de um mesmo lugar. Então é muito interessante como você consegue, dentro de uma obra feita a partir de tantas colagens, né? Quer dizer, de segmentos distintos, dar tanta coesão, né? À obra, né? Você vê que é uma obra completa, né? E aí eu queria te perguntar, que é uma pergunta que eu faço para vários artistas, assim, quando que você sabe que uma obra terminou, que ela está pronta? Normalmente eu sei quando a obra não me impulsiona a trabalhar mais nela. Então, se essa obra ela tá ali no ateliê e eu já não sinto mais a vontade ou a necessidade de ir até ela, né? Quando eu consigo parar e ir na frente dela e simplesmente contemplar ela, isso é um sinal para mim que a obra tá pronta. Porque se ela não tá pronta, eu não consigo nem parar para olhar ela. Ela já instiga o movimento. Então, para mim é muito claro, na verdade. Eu não sinto tanta dificuldade em saber quando se a obra não está pronta. Eu tenho, bom, meus trabalhos de pintura, principalmente, eles são trabalhos que é maximalista, né? Eles têm muitas referências, muitas imagens. Então, eu trabalho por muito tempo nessas obras, né? Então, Quanto é, tempo, mais ou menos, Aline, uma obra de grande formato? olha, essa obra, por exemplo, que está atrás de mim, ela é uma obra que tem mais ou menos 2 metros por 1,5 metro. E eu demorei mais ou menos um mês para fazer ela. Só que essa obra ela foi feita simultânea com alguns outros trabalhos. Então é difícil calcular exatamente, né? No seu vai e Porque vem no ateliê, né? Naquele rolê que a gente estava exato, falando. Enquanto tem produção, exatamente. tem a Aline de um lado para o outro, né? Exato, exato. Então é difícil calcular e foram tantas horas nessa Sim. pintura, mas ela demorou esse mês para maturar, né? Para tipo ter esse momento de olhar para ela e é, parar, pensar qual vai ser o próximo caminho e trabalhar e talvez olhar algum outro trabalho que está aqui dentro, que ele vai informar outra parte da pintura, etc.
Eu, na minha pesquisa de doutorado, me interessei muito sobre como o espaço físico dialoga com a obra, né? E como muitas vezes no caso das novas mídias, a gente tem obras que vão mudar completamente, não só de formato, mas às vezes de essência, dependendo da materialidade do local onde elas vão ser exibidas, né? E aí, para você que trabalha com a espacialidade dentro das obras, como que é a diferença, talvez, de pensar uma nova obra e de pensar uma nova exposição, que é também uma obra? Agora que você está trabalhando na exposição, pensando na exposição da Duran, como que você... É um processo criativo que é parecido, quando você tem que pensar esse espaço para apresentar os seus trabalhos e quando você vai criar uma nova obra, o planejamento é parecido? O que você acha? Eu acho que depende muito do espaço onde eu vou apresentar. Tem, por exemplo, esse novo projeto para a galeria, quando eu olho para a planta do espaço, eu tento entender quais vão ser os momentos, né, da experiência da exposição. Então, eu estou pensando no planejamento de obras em cima disso, né? O que que eu quero apresentar primeiro? Qual que vai ser a partir do momento que você entra a partir da porta da galeria, qual que vai ser a primeira obra que a pessoa vai olhar, né? Qual é a materialidade? Assim, existe uma janela no espaço? Qual é o pé direito? Isso tudo influencia muito a minha decisão das obras. Eu não sabia que você tinha feito esse estudo no doutorado, né? Mas muito legal. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso Sem um depois da. background em arquitetura, Aline, imagine. Então, foi bem uma coisa sobre a experiência do público e as trajetórias e como que uma coisa influencia na outra, na verdade. Então, era um diálogo entre Uhum. a obra e o espaço, sabe? Mas eu imagino que para um artista que está fazendo a curadoria da sua própria exposição e pensando como que ele quer apresentar a sua obra, essa metalinguagem ela é ainda mais explorada, né? Ainda potencializada. A metalinguagem que você já tem no seu trabalho, né? De representar espaços que existem, espaços possíveis dentro de telas. E aí, como que eu vou fazer essa tela que tem uma escada, um arco, dialogar com uma escada existente no outro lugar, né? Uhum. Essas coisas, elas interferem uma na outra, né? Com certeza. E eu acho que também interfere, por exemplo, eu gosto muito de fazer algum elemento instalativo dentro das minhas exposições, né? Então, eu já fiz exposições onde eu faço pinturas direto na parede, eu já fiz muitas pinturas, pinturas murais, né? Então, isso eu acho que também dialoga, faz a pessoa ancorar um pouco a obra dentro do espaço, né? Para ela entender da onde que vem a pesquisa. E então eu tenho muito interesse, assim, por exemplo, agora para a próxima exposição, eu sei que tem um pilar que ele fica bem no meio da galeria. Então, para mim, eu não paro de pensar nesse pilar e como que eu vou integrar esse pilar com a exposição. E eu não Sim. sei se isso é normal e todos os artistas vão pensar desse jeito, mas para mim ele é um elemento que faz tão parte do que tá sendo retratado na minha obra que ele aparece sim como um elemento importante para mim no estudo de como vai ser apresentado, né? É uma das razões porque eu também gosto de expor em espaços alternativos. Então, a galeria comercial, né, esse cubo branco, ela tem certas limitações. Você sabe muito bem, assim, ela tem, às vezes a gente precisa seguir um certo protocolo de apresentação de trabalhos e tal. Mas eu já fiz muitos trabalhos em espaços alternativos aqui em São Paulo, alguns em Toronto, que eu apresentei, mas isso eu acho que esses espaços eles têm ainda maior potencial de diálogo com as obras. Então, acabei desenvolvendo trabalhos instalativos, como o trabalho que eu fiz com o Ivan Padovani no espaço do Canteiro, que é um espaço independente aqui em Pinheiros. A gente fez um trabalho que é um site específico que responde a elementos que eram clarabóias que já existiam lá no espaço da galeria. Então, a gente fez colunas de papel que canalizam a luz dessas clarabóias e cria assim uma outra configuração para o espaço. Eu fiz um outro trabalho com a Camila Bardelli, que foi num espaço independente que chama Quase Espaço, que era no centro, aqui em São Paulo, que a gente usa as canaletas
de fixação de luz do espaço para criar uma geometria de um labirinto, vamos dizer, né, de um percurso que a gente fez com as telas fachadeiras, que são essas telas de proteção de prédio em obra. Então, é, eu sinto que existem muitas possibilidades de resposta com o ambiente de exposição. Inclusive, vou até aproveitar para falar que a gente está planejando uma exposição em Toronto, que é uma coletiva com artistas mulheres que trabalham nesse ambiente da pesquisa de arquitetura, dos objetos industriais, dos materiais industriais. E a gente escolheu ocupar um espaço que é um espaço industrial, que ele tem essas evidências do tempo, né? Eles têm as paredes desgastadas, são paredes que muitas vezes foram usadas para diferentes propósitos, então o espaço ele tem vários tipos de acabamento, e eu acho que isso tem um diálogo muito interessante com as obras, principalmente se são obras que falam desse universo. Então isso é uma parte importante da minha pesquisa também. E eu acho que é uma parte importante do rolê mesmo da Aline como artista, né, Aline? Você foi uma das pessoas que me falou quando eu estava vindo para cá, Renata, mas presta atenção nos espaços alternativos, vai ver o que está acontecendo nas galerias que são um pouco off do circuito, enfim, tradicional da arte contemporânea da cena de São Paulo e etc. E que também é algo que me interessa muito. Mas eu acho que compreendendo a sua prática melhor e entendendo quanto o espaço é quase um pincel, né? Não sei, quase uma tinta, quase um outro elemento com que você está Uhum. trabalhando ali, né? O quanto isso realmente. As escolhas não podem ser por acaso, né, Aline? Não é simplesmente apresentar um trabalho em um lugar qualquer, né? Ela precisa ser pensada, porque é um elemento central, né? Com certeza. Boa. E, bom, agora falando um pouco dessa parte, a Aline está trabalhando numa. A Aline, né, tem representação por uma galeria brasileira e outra canadense. Ela tem esse percurso de ter virado uma cidadã canadense também, então ela tem essa dupla nacionalidade agora. Ela está numa carreira internacional aqui e lá. Como que foi para você, Aline? Como que foi esse processo de construir essa carreira no Canadá também? Eu sei que você fala que foi muito natural, como tudo. Parece que tudo da Aline é muito natural, uma coisa levando a outra, esse movimento que ela diz que faz no ateliê, eu consigo visualizar. Mas como que foi? Eu sei que tem muito trabalho e muita dedicação por trás disso. Como que foi construir essa carreira internacional para você? Olha, eu comecei de um lugar muito. Quando você começa como imigrante em algum lugar, eu acho que você sabe muito bem dessa experiência, porque você também teve isso, você começa do zero, né? Eu não estudei no Canadá, eu tive uma experiência estudando no Brasil, nos Estados Unidos, mas quando eu cheguei no Canadá, não é que eu vim de uma universidade, não é que eu tinha já uma rede, né, de apoio, e então eu comecei literalmente trabalhando do meu ateliê, que eu montei na minha casa, e continuando uma prática que eu já tinha começado assim nos outros lugares que eu morava e confiando ali que em algum momento eu ia chegar a uma quantidade de trabalhos que eu ia estar pronta para mostrar ali em alguma oportunidade. Então, eu comecei com uma oportunidade que muitos artistas de Toronto, eles usam esse palco, né, que chama Toronto Outdoor Art Fair, que é uma feira de arte ao ar livre, que acontece todos os anos, é uma feira que já tem 60 anos, acredito, e é uma feira que participam artistas independentes. Então, é um espaço que você mesmo, como artista, você pode criar o seu stand e apresentar suas obras. E você tá lá apresentando as suas obras direto ao público. Então, acho que é um espaço bem específico, porque não são muitos artistas também que têm essa facilidade em, né, em se expor assim, junto com o seu trabalho e apresentar o seu trabalho. Foi super desafiador na época, mas eu lembro que eu vi isso como uma oportunidade única, porque como eu não conhecia ninguém lá, eu falei, olha, tenho aqui meus trabalhos e vou colocar a cara para bater, basicamente. Então eu fiz a primeira apresentação em 2019, eu estava em Toronto e eu fui fazer essa feira.
E foi muito legal, porque a organização da feira realmente é muito boa, eles apoiam super os artistas, tem um alcance super legal, então vários curadores, vários galeristas chegaram até mim a partir desse primeiro momento. Eu fui premiada nessa primeira exposição com o Best of Painting Award, então foi assim, foi uma experiência super legal, eu senti que eu fui super bem acolhida nesse primeiro momento, e literalmente foi a primeira abertura que eu tive para o público lá, a partir da qual eu fui, aos poucos, conectando com curadores, com galeristas. E o que eu acho muito legal no Canadá também é que existe, bom, aqui no Brasil também existe, mas existe uma plataforma também de open calls, né? Existem lugares que você pode ver Certas, né? chamadas abertas, editais, né? Editais institucionais, editais de galerias, editais de espaços independentes também. Então eu comecei a também mandar o meu trabalho e aos poucos fui participando de exposições. Uma das primeiras exposições que eu participei no Canadá foi na Sur Gallery, que é uma galeria dedicada a artistas da América do Da Sul, América América Latina, Latina, né? América Uhum. Latina especificamente. E foi a primeira vez que eu apresentei numa galeria institucional. Lá eles são uma organização sem fins lucrativos, mas eles têm apoio do governo do Canadá. E foi muito legal, porque a gente fez um projeto de mentoria dentro dessa galeria, então eles me ensinaram muito sobre o processo de inserção mesmo, assim, como artista dentro do mercado do Canadá. Então aprendi muito lá, também me conectei com algumas outras artistas lá, com algumas curadoras que eu fui trabalhar anos depois. A curadora Tamara Toledo, que fez a curadoria dessa exposição na Sur Gallery, a gente chegou a se encontrar de novo no Museum London, que é onde eu fiz essa exposição coletiva que eu participei. Então, assim, são essas conexões que foram abrindo a partir dos projetos lá no A Canadá. Tamara, que é a diretora executiva e Exato, diretora artística da Sur Gallery, né? Pois exatamente. é muito legal isso, né? Então, a partir de uma primeira experiência, mas aí você foi premiada, parabéns, né, Aline? Obrigada. Na Outdoor Fair, e aí as portas foram se abrindo, né? Que é um pouco uma narrativa que a gente encontra, mas né, que tem que estar no lugar certo, na hora certa, tem que dar um pouco de sorte, tem que dar um pouco Com tem que ter um certeza. pouco de vários elementos confluindo, mas depois vem o trabalho, né, Aline? E depois vem a representação. Isso desde 2019 aqui, a gente já tem. A minha matemática é ótima, 7 anos. É isso, gente? 7 anos, é. E não é uma trajetória linear, né? Eu acho que é isso. A gente Uhum. espera que. Então, muita coisa aconteceu nesse primeiro ano, assim, mudou muito, assim, o trabalho que eu fiz. Então, tem várias coisas que eu deixei de fazer também desde esse primeiro projeto, né? Então, é, eu concordo com você. Eu acho que é uma mistura de momento certo, horas certas, pessoas que você conhece, mas também vem muito da quantidade de trabalho que você dedica. E eu sempre, desde esse momento, eu me dediquei 100% do meu tempo ao meu projeto de ateliê. Então, eu passo todos os dias no ateliê, trabalho aqui na minha produção, e isso realmente também me possibilitou muitas coisas, porque eu sempre consegui criar um corpo de trabalho que fosse aos poucos avançando em alguns lugares ou outros e alcançando esses outros espaços, né? Sim, Então, justamente para ter espaço até mental para poder errar, abandonar uma certa trajetória que você achava que ia dar em alguma coisa e no final não tem nada a ver. Não sei, uhum, imagino que tenha muito isso também, né? De tentativa e erro, experimentação. E para artistas conseguirem chegar até aí, precisa ter um espaço reservado, né? De dedicação, sim, de ateliê, de tempo, para poder maturar as ideias também, né, Aline? com certeza, com Eu sempre certeza. fico pensando, gente, nunca entendo como que alguém consegue fazer um doutorado trabalhando ao mesmo tempo, porque eu também, consegui fazer isso exclusivamente, né? Enfim, dando aula, fazendo as outras coisas, mas enfim, um tempo dedicado àquilo. E é realmente para você conseguir ter momentos de fruição, ou de até de ócio, de olhar, né, Com sem precisar certeza. estar produzindo loucamente, né? Exato, se permitir sair da sua zona de conforto é um privilégio também, né? Você ter esses Exato. momentos.
E aí eu queria falar sobre uma obra que se chama Na Fronteira deste Mundo Falamos uma Linguagem Comum, que é uma obra de cerâmica. Eu acho que eu queria falar sobre ela nesse momento que a gente está falando sobre internacionalidades e linguagens diferentes. Gente, é uma obra de cerâmica alinhada na horizontal. Eu vi só documentação, não vi, enfim, em pessoa presente. Mas ela é como se fosse uma frase muito clara, frase assim que a gente vai chegar e vai ler, de uma língua que a gente não entende, mas ela pode ser um alfabeto que a gente não conhece, que ele existe em algum lugar, talvez um sânscrito, um cirílico, um grego. E aí você para na frente daquela obra e o título é Na Fronteira deste Mundo Falamos uma Linguagem Comum. Eu acho que nessa coisa da carreira internacional e de falar tantas linguagens que são comuns ou incomuns e ter que se adaptar sempre, né, Aline, também entre esses dois mundos e outros vários mundos, qual que foi o contexto que essa obra nasceu? Essa obra nasceu de um. Era um desejo de criar, primeiro, um projeto em cerâmica, que era algo que eu nunca tinha feito. E foi muito interessante, porque ela foi ganhando uma forma própria que eu fui entendendo que ela era a partir da materialidade mesmo, da cerâmica. Porque eu criei esses símbolos, vamos dizer, a partir de um estudo de plantas baixas de arquitetura. Então, eu comecei a estudar plantas de labirintos, espaços mais abstratos de arquitetura e comecei a selecionar fragmentos e desenhar peças que eu queria usar para criar esses arranjos, essas composições espaciais. E eu comecei a fazer esses trabalhos em cerâmica a partir desses primeiros símbolos que eu tinha desenhado, achando que a cerâmica ela ia ser o material adequado para isso. E a cerâmica, ela tem uma característica que a partir do momento que ela vai secando, ela vai se deformando. Então, tem uma parte que eu não posso controlar ela 100%, né? E eu também tenho... foi o meu primeiro trabalho em cerâmica, então eu ainda estava entendendo como usar aquela matéria. E à medida que essas obras elas foram secando e elas foram se deformando, elas adquiriram esse caráter mais de caligrafia, né? Elas não eram mais paredes fixas e retas e perfeitas, elas eram desenhadas mesmo. Então eu comecei a olhar para elas de outra maneira e entender que eu também estava aprendendo a ler elas, né? Então foi esse processo até de comunicação entre eu e o material. Então os símbolos eles não têm significado, eles são abstratos. E eu acho que a abstração, para mim, ela sempre foi uma linguagem meio universal, né? Eu sempre usei, apesar de eu retratar a arquitetura, eu tenho uma fragmentação e uma composição abstrata. E independente do lugar que eu estou morando, se eu tô viajando, eu apresento o meu trabalho para as pessoas e as pessoas entendem. Então, a arte abstrata, a arte em geral, eu acho que ela tem essa capacidade, né, de ser uma linguagem comum. E a partir do momento que essas obras de cerâmica elas viraram elas tiveram esse aspecto mais de caligrafia, eu comecei a entender se eu ia apresentá-las na parede. Uma vez que eu colocava elas na parede, a parede virava o papel, que é onde eu podia escrever essas coisas. E então eu já apresentei, como você comentou, já apresentei elas na horizontal, seguindo uma ordem mais de leitura mesmo, mas também já apresentei elas numa composição um pouquinho mais espalhada, vertical, ou até mais espalhada na parede. E eu cheguei a esse título para essa obra a partir disso. E existia essa caligrafia que nem eu entendo, mas ela é uma caligrafia meio que ela atinge um lugar de uma consciência coletiva, talvez. Sim, com certeza. E eu acho que nessa linguagem universal e nesse inconsciente coletivo a gente se encontra, né, Aline? Eu acho que a sua 100%. obra é muito sobre o encontro e a espacialidade e a materialidade, mas sobretudo o encontro de corpos que se organizam no espaço, né? Muito obrigada, Aline, pela sua participação hoje. Estou muito Obrigada a você. feliz, com a sua presença aqui no Ateliê Aberto, nosso terceiro episódio. Uhul! Parabéns, Renata. Quando você me contou do projeto, eu achei sensacional. Acho que eu nunca vi um projeto parecido. E eu adoro podcast, então eu estou muito feliz de poder
participar com um conteúdo assim. Obrigada pelo convite. Claro. E quando que a gente vai te ver novas coisas aqui por São Paulo? Bom, você falou do seu projeto na Galeria Duran em Montreal. Tem alguma coisa que se aproxima por aqui para a gente ficar Aqui atento? a gente vai fazer um projeto na Rotas, na Feira de Arte daqui de São Paulo, com a Galeria Murilo Castro. Então, esse é um próximo momento. E aí, como a gente já falou, a exposição na Dura Contemporânea vai ser em outubro e também a, a coletiva que eu estou organizando no Steelcase Art Project, também em Toronto, que é a coletiva com mulheres artistas, que é uma organização minha e da Camila Bardelli, que a gente está levando para a segunda edição agora, internacionalizando o nosso projeto. Ai, gente, que maravilha. Muita coisa boa para vir por aí. Obrigada, Aline. Um beijão. Obrigada a você, tchau!